A paz do Senhor, meus irmãos. Eu queria ficar mais perto de vocês, mas eu estou precisando do púlpito para essa biblioteca que eu tenho trazido aqui. Ela tem facilitado para fazer anotações. Hoje nós vamos retomar nosso estudo em qual capítulo? Me ajudem para poder me localizar aqui. Qual capítulo? 7? É 8? Ainda bem que os irmãos estão me ajudando, né? Senão, imagina. O assunto de hoje vai focalizar esmolas, mas no sentido clássico da palavra. Nós costumamos entender esmola como sendo a oferta que a gente faz para uma pessoa que está na rua, né? Pessoa que está à beira da sarjeta ou nos cantos pedindo dinheiro, e a gente entende isso como esmola, mas o sentido clássico da palavra é uma ajuda financeira a alguém que está em grande dificuldade. Como aqui, a igreja de Jerusalém, isto é, os crentes que habitavam na Judéia, ao redor da cidade de Jerusalém, estavam passando grande dificuldade financeira. Dificuldade crônica essa, na verdade. Não era uma dificuldade pontual. Nós já estudamos aqui que houve vários motivos para isso. Os estudiosos têm opiniões diferentes e alguns acreditam que aquele ritmo de vender todas as posses e de dar o dinheiro para os apóstolos distribuírem para os pobres deve ter contribuído bastante para o enfraquecimento da economia da igreja na Judéia. Também houve muita perseguição, como eu já falei para vocês. Os judeus eram muito rigorosos em relação à sua postura religiosa, e quando as pessoas se convertiam ao cristianismo, eles consideravam isso como uma verdadeira traição da fé, até da nacionalidade. E os cristãos começaram a ser discriminados por causa disso pelos próprios patrícios, pelos próprios judeus. E perdiam trabalho, perdiam oportunidades de emprego, e a pobreza só aumentando. Outro fator é que o evangelho teve maior repercussão entre as pessoas pobres mesmo. As que davam mais ouvido, as que sentiam mais necessidade de um socorro da parte de Deus. Não que necessariamente as pessoas se convertiam para ter um socorro financeiro, material de Deus, mas porque a necessidade fazia com que o coração se sentisse mais humilhado. Ainda é assim hoje em dia, né? Hoje em dia nós vemos pessoas que se socorrem da igreja porque têm necessidades. E outras pessoas se aproximam porque a necessidade faz com que a pessoa se torne mais humilde e, com isso, busque, ou melhor, dê mais ouvidos à palavra de Deus. Mas isso acontece conosco também. Mesmo que a gente não tenha problemas financeiros, quando nós temos problemas que nos afligem, nos preocupam, que nos oprimem, nós nos sentimos mais humildes. Já perceberam isso? Quando a gente tem uma enfermidade nossa, quando a gente tem uma preocupação nossa com o nosso corpo, ou uma pessoa querida, uma enfermidade muito séria, a gente logo pensa em Deus, pede a oração, lê mais a Bíblia, ora mais, né? Se torna um pouquinho mais manso, mais humilde, e assim com várias outras necessidades. E no caso aqui da igreja de Jerusalém, é o caso típico. As pessoas se convertiam mais dentre os pobres e os necessitados porque tinham o coração mais voltado para pedir ajuda, para pedir socorro, então é mais humilde. Do outro lado da moeda estão as pessoas que devem contribuir. E é isso que nós vamos estudar hoje. Nós não vamos estudar a pobreza de alguns, vamos estudar a capacidade de contribuir de outros, de que Paulo vai tratar aqui. No caso aqui de um grande estudioso, Russell Norman Champlin, mas um grande estudioso, um homem que escreveu muitos milhares de páginas a respeito de comentários bíblicos, teologia, enciclopédia de filosofia e conhecimento bíblico, é um erudito na palavra do Senhor.
Ele enumera alguns motivos pelos quais Paulo estava fazendo essa coleta com tanta insistência, como nós vamos ver aqui. Ele diz que o primeiro motivo é simplesmente porque os irmãos estavam precisando de ajuda, então a igreja deveria se mobilizar para isso. Outro motivo que ele diz é que queria que as igrejas tivessem mais unidade entre si. É coisa que está muito difícil acontecer hoje, mas naquela época Paulo investia nisso, em que houvesse bom relacionamento entre as várias igrejas pelo mundo afora, em que os crentes se preocupassem mais com as necessidades dos outros. Em terceiro lugar, ele diz que a oferta que os gentios mandassem para a igreja em Jerusalém tinha a tendência de fazer os irmãos judeus terem uma nova visão da igreja gentílica e com isso passar a dar mais apoio à obra missionária entre os gentios. Por que isso? Os judeus, como eu disse, eram muito fechados na sua religião e o resto do mundo era resto para eles. Outras religiões eram todas abomináveis. Quando os irmãos que foram se convertendo do judaísmo passaram a ter contato com a obra missionária no mundo gentílico, quer dizer, fora do povo judeu, começou a ser gerada uma certa aversão a isso, como se a palavra de Deus não devesse ser levada e pregada para as pessoas fora do ambiente dos judeus. Até por causa disso, Paulo e Pedro sofreram algumas perseguições. Eles eram muito mal vistos, na época da escrita dessa carta, provavelmente. Eles eram muito mal vistos em Jerusalém entre os irmãos na fé judeus. Portanto, Paulo pode estar querendo aqui nesse caso mostrar para os nossos irmãos lá em Jerusalém, entre os judeus, que eles, além de precisar ser mais humildes em relação aos crentes gentios, irmãos na fé também, aceitando aquela oferta, eles abririam mais o coração para que a obra missionária fosse feita. Eles poderiam investir mais na obra missionária entre os gentios. Por aí nós estamos vendo que investir na obra missionária não é só dar dinheiro. Investir na obra missionária não é simplesmente você bancar o missionário. Esse é um componente muito importante, a oração é muito importante também. Mas você incentivar as outras pessoas, você demonstrar que está interessado nisso, você demonstrar que é de Deus, e falar para as outras pessoas que isso é obra de Deus e que deve ser feita, é um investimento importante na obra missionária. Porque de que adianta eu dar oferta para a missão, orar para a missão e ficar quietinho, sabendo que existem vários irmãos ao meu redor que não gostem disso, mas muitas vezes não estão nem pensando, né? Estão na sua vida cotidiana, estão no seu serviço a Deus e nem se lembram de que há missionários que estão passando por sufoco, há pessoas que querem ir, mas não têm condições de ir. Então, eu preciso sair um pouquinho do casulo das minhas intenções missionárias e não ficar preso apenas a orar e dar oferta, tudo escondido, né? Como se fosse um agente secreto missionário. Não, mas também mostrar para as pessoas que essa obra é necessária, essa obra é importante e que há pessoas perdidas pelo mundo afora, além da nossa cultura, que precisam ouvir também a palavra do Senhor, a pregação do Evangelho. E Paulo indiretamente estava até mobilizando isso, a igreja. Outro fator é que, tendo ele e Pedro má reputação na igreja em Jerusalém, por causa deles estarem evangelizando os gentios, essa oferta que ele levaria para Jerusalém tinha a tendência de mostrar aos nossos irmãos judeus, fechados, né, que Paulo não se preocupava apenas com os gentios, mas que ele se preocupava também com os patrícios, com os judeus, e que os próprios crentes gentios se interessavam também pela igreja que estava passando necessidade entre os judeus. Essa é uma motivação política importante. Há mais dois fatores que não podemos esquecer, é que a igreja de Corinto era muito repartida em facções, que nós já estudamos desde o começo da primeira carta. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, eu sou de Jesus. Então essa coleta dentro da igreja de Corinto também poderia ser um investimento de Paulo para que as pessoas se aproximassem mais com um objetivo comum.
Mas nós vamos ver que daqui a pouco vamos perceber isso, que não foi uma tarefa fácil e talvez não tenha dado grande resultado, mas a intenção de Paulo foi boa. E por último lugar, Paulo está mostrando, e nós vamos ver mesmo durante a nossa leitura, que é importante dar. Mais importante é dar do que receber. E que esse altruísmo faz parte da vida do cristão. Essa voluntariedade para ajudar os necessitados no meio do rebanho é parte do ministério cristão. Vamos para a nossa leitura? Você percebeu que no capítulo 8, versículo 1, Paulo começa como também, né? Também, irmão, vos fazemos conhecer. Então ele está reportando alguma coisa que está lá atrás. Ele diz lá no final do capítulo 7, regozijo-me porque em tudo tenho confiança em vós. Na verdade, Paulo aqui está fazendo mesmo um investimento em estímulo para aqueles irmãos. Dizendo, eu tenho confiança em tudo, quer dizer, eu confio que vocês vão dar ouvidos e que vocês vão começar a fazer a coisa certa. E aí ele passa, capítulo 8, versículo 1, a dizer, também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus que foi dada às igrejas da Macedônia, como em muita prova de tribulação e abundância do seu gozo e a sua profunda pobreza abundaram em riquezas da sua generosidade. Porque dou-lhes testemunho de que, segundo as suas posses, e ainda acima das suas posses, deram voluntariamente, pedindo-nos com muito encarecimento o privilégio de participarem desse serviço a favor dos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas primeiramente a si mesmos se deram ao Senhor e a nós, pela vontade de Deus. De maneira que exortamos a Tito que, assim como antes tinha começado, assim também completasse entre vós ainda esta graça. Está aqui o primeiro trecho. Paulo está fazendo uma comparação do que ele quer da igreja de Corinto com aquilo que a igreja da Macedônia fez. Bom, quando a gente situa a igreja de Corinto, nós estamos falando da Península da Acaia, no mundo grego. Lembra que nós já falamos e escrevemos no começo? Está lá a Península da Acaia. Lá no sul, no mar Mediterrâneo, está a região de Corinto. E mais ao norte, eu vou chutar aqui, eu não sei, talvez uns 200 quilômetros, está a região da Macedônia. Estou chutando, pelo que eu olhei no mapa, e eu acredito que sejam uns 200 quilômetros. Hoje isso não é nada, né? Mas naquela época era muita coisa. Dadas as dificuldades de comunicação, de transporte, relevo. E os crentes de Corinto talvez não estivessem sabendo o que estava acontecendo com os crentes da Macedônia, em termos de cooperação. E Paulo vem dizer aqui, olha, eu vou falar para vocês, os crentes da Macedônia deram muito. Se deram muito apesar da profunda pobreza. Ora, se eles estão ali praticamente no mesmo território, imagina uma distância como daqui a São Paulo. Como é que o povo daqui está bem e o povo lá em São Paulo está mal financeiramente, profunda pobreza? Um historiador romano chamado Lívio dá conta de que o Império Romano expropriou a Macedônia mesmo. Removeu tudo que podia de ouro e prata das minas, saqueou as riquezas da região, não está registrado o motivo disso, e deixou o povo da Macedônia muito empobrecido. Não foi só a igreja, não. Toda a população daquela região da Macedônia ficou empobrecida. Macedônia engloba diversas cidades. As mais conhecidas por nós são Filipos, né? Dos filipenses, a cidade de Apolônia, Bereia, que fala dos crentes bereanos, Tessalônica, nós temos a carta aos Tessalonicenses, Anfípolis. Esses crentes que moravam nessas cidades da Macedônia estavam no sufoco, mas você não vê isso escrito na carta de Paulo aos Filipenses, você não vê isso nas cartas aos Tessalonicenses, e também você não vê Paulo falando a respeito disso dos bereanos. Pelo contrário, né? Lucas, quando escreve sobre os bereanos, diz que eles eram nobres, mais nobres dos que os outros, porque quando Paulo pregava, eles iam para casa e iam conferir nas escrituras se Paulo estava falando a verdade. Eles tinham, pelo visto, um comportamento muito diferente, uma natureza muito diferente dos irmãos de Corinto. Engraçado, né? Duas igrejas tão próximas, né? 200 quilômetros, mas o caráter delas muito diferente. Os crentes de Corinto eram mais mesquinhos, eram muito mundanos,
muito ligados ainda ao mundo do paganismo, eram divisionários, eram boçais, se preocupavam muito com sabedoria, filosofias humanas, enquanto que os crentes da Macedônia eram pobrezinhos, humildes, eram verdadeiramente necessitados, mas eram pessoas mais nobres porque davam valor à palavra de Deus, preocupavam-se com os acontecimentos bíblicos, perguntavam sobre isso e não só isso, enfiavam muito a mão no bolso e davam oferta. E Paulo está dizendo assim, que eles nessa tribulação todinha que eles estavam passando, eles insistiram com Paulo para contribuir. De alguma maneira, olha, para eles insistirem com Paulo para contribuir para os irmãos judeus lá da Judéia, é porque provavelmente Paulo não tenha pedido nada para eles. Você imagina você precisa de oferta para um determinado trabalho e chega numa igreja que não tem nada. Chão, o piso é terra batida, sem janelas, cobertura de palha, os irmãos vão descalços ou chinelo de dedo, roupa remendada, alguns passando necessidade, e você vai pedir oferta para essa igreja? Ah, precisamos de oferta para ajudar a igreja, não sei de onde. Você chega lá, você olha, você prega a palavra e sai, abençoa, e ainda se tiver alguma coisa que você pode dar, você dá para ajudar, né? Então, provavelmente, Paulo não tenha pedido oferta para as igrejas da Macedônia, por causa da muito grande pobreza deles. Mas eles ficaram sabendo de alguma maneira que Paulo estava recolhendo. E eles foram até Paulo e disseram, Paulo, nós queremos contribuir. Aí Paulo deve ter falado, não, gente, mas... Não, olha, Deus abençoe vocês, Deus recompense essa boa intenção de vocês, mas eu estou vendo que não dá. Vai ser muito sacrifício para vocês contribuírem, darem oferta. Os irmãos lá da Judéia estão na pobreza, mas vocês também estão. Vão fazer o quê, né? Então deixa que eu vou pedir em outras igrejas. O que eles fizeram? Eles insistiram com Paulo. Paulo, nós queremos contribuir. Olha que atitude daqueles irmãos macedônios. E Paulo concordou. A igreja quer contribuir, então contribua. E diz que eles deram muito acima das suas posses. Eles deram uma oferta vultosa, assim, em termos de capacidade deles darem. Irmãos, claro que isso traz um ensinamento para nós. Paulo está associando isso aqui à graça de Deus. Está dizendo que eles receberam de Deus essa graça de doar, de contribuir. Não como se isso fosse um dom, que a pessoa está ali, eu não quero contribuir, de repente Deus opera, a pessoa contribui. Não, é porque aquilo que está no coração das pessoas é estimulado pelo Espírito do Senhor. E eles contribuíram, a graça de Deus é no sentido de que não tiveram medo de contribuir, porque você tem o suficiente para comprar o arroz e o feijão dessa semana que vai entrar. Você olha no seu bolso, você só tem isso. Tem filhos para cuidar. E você ouve assim, puxa vida, mas tem irmão passando fome lá na Judéia. Eu vou tirar metade do que eu tenho aqui, vou dar e seja o que Deus quiser. Isso, quando a pessoa faz isso de bom coração, de boa vontade, é evidente que a graça de Deus se manifesta nessa vida como uma forma de alegria do Espírito Santo em retribuição à generosidade das pessoas. Eu já experimentei isso na minha vida. Eu já experimentei. Quando tinha 4 filhos pequenos, quando me converti, passamos por um sufoco. Houve uma época que o militar estava com a corda no pescoço. Eu não sei se vocês se lembram disso, uns 30 anos atrás, mais ou menos. Eu não sei se todo mundo estava com a corda no pescoço, mas eu sei que eu estava. E nós estávamos evangelizando uma família grande lá morava em umas casas de estação ferroviária lá, meu Deus, não sei nem dizer onde é, acho que é na Santa Fé. É isso, na Santa Fé. E eles estavam num sufoco tremendo e eu falei para minha mulher, vamos fazer o que a gente pode, né? Abrimos nosso armário, um balcãozinho que a gente tinha, tínhamos o suficiente para passar o restante do mês, falamos, mas vamos dividir. E dividimos. E fechamos a porta do armário e seja o que Deus quiser. Com 4 crianças em casa. E sem dinheiro para comprar. O cartão de crédito é uma coisa mais moderna, viu? Não é daquela época não, pelo menos eu na época não tinha, né? Não tinha caixa eletrônica, nada disso na época. O pessoal é muito novo, não sabe o que é isso, né? Celular, ninguém sabia nem o que era celular. E dividimos o alimento, fechamos a porta do armário e o mês foi passando.
Ia fazer almoço, ia lá, pegava e fazia, fechava. O mês acabou, passou para outro mês, chegou o pagamento, fizemos as compras e o alimento não tinha acabado. Deus sabe o que faz. Nosso Deus ainda é o mesmo. Se nós confiarmos que Deus não mudou e que Ele não mudou 1 milímetro em relação ao que Ele era no Antigo Testamento, no Novo Testamento, nós podemos desfrutar de grandes coisas da parte do Senhor. Não estou falando benefícios materiais. Claro que isso pode estar incluído. Mas a graça de Deus na nossa vida, nos alegrando, porque nós somos participantes da obra do Senhor, fazendo o que é necessário e deixando as dificuldades nas mãos do Senhor para Ele resolver. Eu sou testemunha disso, irmãos. E eu ouvi testemunho de outras pessoas também que passaram por isso e Deus supriu a necessidade. E assim se comportaram os crentes da Macedônia. Deram da sua própria pobreza para ajudar outros crentes mais pobres. E Paulo, por que Paulo está dizendo isso? Para estimular os crentes mão fechada da igreja de Corinto. Os crentes de Corinto se julgavam pessoas bem-sucedidas, né, materialmente, e os da Macedônia se julgavam pessoas bem-sucedidas espiritualmente. Eu quero perguntar para você agora, para você refletir, uma pergunta retórica. Na sua opinião, o que é uma pessoa bem-sucedida? Porque esse conceito está envolvido aqui nas entrelinhas. O que é para você uma pessoa bem-sucedida? Para a grande maioria, beirando a totalidade da população, uma pessoa bem-sucedida é aquela que conseguiu estudar, tirar um diploma de curso superior, arrumar um bom emprego, ter uma profissão, entre aspas, digna, ou é aquela pessoa que mesmo não tendo estudado, ou recebeu uma herança, investiu, ou uma pessoa que batalhou, tem seu próprio negócio, está desenvolvendo, tem conta bancária, tem dinheiro, tem automóvel, tem sua casa. Isso, para quase todo mundo, é uma pessoa bem-sucedida, não é verdade? Mas e para você, o que é uma pessoa bem-sucedida? Eu me lembro de ter perguntado por um amigo, uma vez, depois de um longo tempo sem vê-lo, ei, como é que você está? Como é que estão seus filhos? Ah, o fulano fez medicina, está fazendo não sei o quê, a ciclana casou lá com um oficial da aeronáutica, e o outro lá montou o próprio negócio. Não, mas eu não perguntei se eles estão ganhando dinheiro, eu perguntei como eles estão. Não perguntei como está a conta bancária deles. Então, até dentro da igreja, a ideia de bem-sucedido é estar diplomado, bem casado, com um negócio montado e ganhando dinheiro. No reino de Deus não é assim. Desse ponto de vista, os crentes da Macedônia eram pessoas mal-sucedidas. Eram pessoas que se deram mal na vida. Se for dentro desse conceito, eles tinham se dado mal na vida, mas Paulo está dizendo que eles tinham grande alegria. A graça de Deus se manifestou no meio deles, porque eles tiveram a oportunidade de tirar da sua pobreza para ajudar outros pobres. Você é um crente bem-sucedido ou é um crente mal-sucedido? Onde você se situa nisso? Pois não, meu irmão? A pessoa bem-sucedida também não é a pessoa feliz? Então, faz parte, né? Eu vi um cantor riquíssimo, tinha muito dinheiro, não podia ter fazenda, tem tudo. Até eu vi ele lá em Anápolis, quando era piloto e trabalhava lá, né? E aí ele desceu lá e falou que ele era uma pessoa, ele falou essa pergunta mesmo, eu sou uma pessoa bem sucedida, eu tenho tudo que eu quero. O que eu pensar, eu faço, mas não sou feliz. Não tenho felicidade nenhuma. Eu tenho tudo aqui, mas a mesma coisa que eu não tenho nada. Até meu cunhado funcionário, o dia que você conhecer Jesus, você vai ser feliz por resto da vida. Aí ele começou a doar os bens dele, algumas coisas assim para missão lá dele, né? As socorro, ajudando lá. Mas naquela época eu não vi mais, não. Aí o cara falou que ele começou, chegava com aquela alegria que abraçava todo mundo, e houve uma mudança na vida dele. Em poucas palavras, ele aceitou Jesus. Então,
Deixa eu ver, né? Quantas pessoas atrelam o seu sucesso, a sua suposta alegria a bens materiais, a acumular bens materiais. E eles não podem trazer a felicidade, a alegria, a realização verdadeiras, né? Não é verdade? Então, meus irmãos, olha, essa pergunta retórica que eu fiz, de que lado você está? Você é bem sucedido ou não? Pense naquilo que você vai levar consigo quando Jesus levar você embora. Pense naquilo que você vai carregar. Qual é a bagagem que você vai levar para o céu? Quem sabe isso vai definir se você é uma pessoa bem-sucedida ou não. Porque a Bíblia diz que as boas obras acompanham o cristão. A justiça, quer dizer, fazer o que é correto, a justiça acompanha o cristão quando ele for arrebatado ou levado para o céu. E o restante acompanha. Jesus disse que nós deveríamos juntar nossos tesouros no céu, onde a traça, ferrugem não podem consumir. Mas como a gente junta tesouro no céu? Com o nosso caráter, o nosso comportamento cristão ditando aquilo que a gente faz e aquilo que a gente deve fazer. Não aquilo que o mundo está ditando para nós. Você não é bem sucedido por causa dos padrões do mundo. Muitas vezes nós podemos usar esse conceito aqui, falando de alguma determinada pessoa que fez e se diplomou e que alcançou glórias e tudo, dizendo que essa pessoa é bem sucedida. Mas lembre, quando eu falo isso é segundo a filosofia do mundo. Não é segundo a filosofia do reino de Deus. Para Deus, uma pessoa bem-sucedida não é a que tem, é aquela que é. Jesus contou uma parábola de um homem rico que tinha terras, plantações e teve uma grande safra. Lembra essa história? Ele teve uma grande safra, ele colheu aquilo tudo, ele não tinha nem onde guardar mais. Ele disse, bom, eu vou derrubar os meus celeiros, vou fazer maiores, novos, vou armazenar as coisas e vou adaptar a linguagem de agora. Vou pegar o dinheiro, colocar no banco, vou ter abundância e vou dizer para a minha alma, agora você pode descansar, você pode sorrir, se alegrar e desfrutar desses bens todos que nós conseguimos. E aí vem uma voz do céu e diz para ele, louco! Essa noite vão pedir a tua alma e o que você tem guardado vai ficar para quem? Então, aos olhos de Deus, essa pessoa não era bem sucedida, ela tinha tudo, como o irmão Davi falou, o exemplo dessa pessoa lá do Centro-Oeste, né? Ela tinha tudo, mas não tinha o Senhor na sua vida. Que sucesso é esse, gente? E quem tem o Senhor comandando, porque Senhor é aquele que manda. Senhor não é um título nobilárquico bonito, não. Senhor é aquele que manda. Para o cristão é isso. Quando você diz para Jesus que Ele é o Senhor, é porque Ele é o dono da sua vida. A pessoa que tem Jesus como Senhor da sua vida, segue os padrões morais do Senhor Jesus Cristo. Aí sim, essa pessoa é bem-sucedida. Mas Jesus disse assim, olha que interessante isso, pode servir para mim e para você, pode não servir todo o tempo para nós, mas alguma hora pode servir. Ele disse assim, nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, herdará o reino dos céus. E outra vez ele disse, por que me chamas de Senhor, se não fazeis o que eu mando? Então é preciso nós termos não apenas o título do Senhor na nossa vida, mas nós moldarmos nossa vida, deixarmos o Espírito do Senhor moldar nossa vida, que é a obra do Espírito Santo em nós, para que nós vamos adquirindo o caráter de Jesus Cristo, cada dia mais semelhante ao Senhor Jesus Cristo. E isso a igreja da Macedônia estava mostrando. No versículo 4 aqui, Paulo diz assim que eles pediram muito encarecidamente o privilégio de participarem desse serviço a favor dos santos. A palavra serviço aqui, em grego, é diaconias. Exatamente isso que significa. É diaconato, serviço. Lembra-se de que a instituição dos diáconos, lá em Atos capítulo 6, se não me engano, né? Em que foram instituídos 7 diáconos, os primeiros diáconos da igreja foram instituídos por quê? Porque os apóstolos estavam cuidando de tudo. Eles pregavam a palavra, eles se viravam com organizar as coisas e
ir casa em casa, ir para as multidões, anunciar o Evangelho, e havia muito necessitado, muitas viúvas desamparadas, órfãos, pobres, e não tinha um serviço social oficial que nós temos agora, do governo. Não havia isso. Então a igreja tinha que se virar com os seus pobres, e os apóstolos estavam fazendo tudo isso. Eles perceberam que a carga estava muito pesada. Ele falou, olha, se reuniram e falaram, não é conveniente nós continuarmos a ministrar os necessitados e ministrar também a palavra do Senhor. O encargo está muito pesado. Então eles nomearam diáconos para fazerem isso. Enquanto eles se dedicavam ao ministério da palavra, os diáconos se dedicavam a ajudar os necessitados. Não é que pegaram diáconos, pessoas ricas, que pegavam seu dinheiro e iam, não. Os diáconos organizavam o serviço de ajuda, de assistência. Eles recolhiam de uns, levavam para outros, distribuíam para os necessitados, aí os apóstolos podiam se dedicar ao ministério da palavra, pregar e ensinar. Portanto, aqui, olha, ele está dizendo que os crentes de Bereia pediram para participar dessa diaconia. Então, o serviço diaconal, meu irmão, não é para diácono só, o diácono instituído pela igreja. O diácono instituído pela igreja é um oficial do templo, é um oficial da congregação, que atende a determinadas funções dentro da hierarquia da igreja, das necessidades. Mas aquele que atende a necessidade do que está necessitado, vamos dizer assim, aquele que fala, irmão Naldo, vamos juntar isso, um pacote de arroz seu, mais algum de feijão, algum negócio meu, vamos visitar aquela família, Naldo, vamos lá ajudar. Isso é um serviço diaconal. Isso não é serviço para diácono oficial da igreja. Isso é serviço para o crente, para os membros da igreja. Você quer ser um bom diácono, uma boa diaconisa na obra do Senhor? Olhe para as pessoas que estão precisando. Talvez você nunca seja consagrado diácono. Talvez nunca seja reconhecido oficialmente, não vá para a ata da igreja. Mas já está lá no céu, que você fez um serviço diaconal importante, como os crentes da Macedônia estavam fazendo. Entenda, o irmão Davi é diácono aqui, né? O senhor é diácono, né? Eu entendo o seu ofício, não estou me desfazendo dele, eu estou falando do restante, que nós devemos fazer o mesmo trabalho. Ele tem o seu trabalho oficial, porque ele foi designado para isso, aceitou, mas o que eu quero dizer é que todos nós podemos fazer o serviço diaconal. Não podemos, nós devemos fazer. Não queremos ir lá visitar, levar ajuda, mas podemos contribuir. Ah, mas o negócio está difícil para todo mundo. Mas há algumas pessoas para quem está muito mais difícil. Você sabia que agora, por causa da pandemia, perda de emprego, tem gente vendendo o que tem dentro de casa para poder comer? Você sabia disso? Tem gente vendendo ferramenta de trabalho. A cadeira da manicure, as ferramentas do pedreiro, carrinho, betoneira. Tem gente vendendo armário da cozinha para ver se troca por um pacote de arroz. Nós estamos sabendo disso? A partir do versículo 7 nós lemos que Paulo falando para os crentes de Corinto diretamente agora. Ora, assim como abundais em tudo, em fé, palavra, ciência, conhecimento, né? Em todo zelo, no vosso amor para conosco, Paulo está dizendo, bom, vocês têm tudo. Inclusive Paulo tinha falado na primeira carta que eles tinham todos os dons espirituais, né? Que eles tinham muito conhecimento técnico, muita sabedoria, capacidade de raciocinar, de refletir, de meditar sobre as coisas. Eles confiavam muito, tinham capacidade de falar. E Paulo está dizendo, vede que também nesta graça abundeis. Quer dizer, vocês têm todos os dons espirituais, vocês sabem muita coisa, vocês conhecem a Bíblia de capa a capa, vocês têm uma habilidade para tratar desse assunto que é maravilhosa. Agora vamos tratar desse assunto que vocês estão em falha, que é a contribuição para os pobres. Nas entrelinhas é isso que Paulo está dizendo. Vede que abundeis nisso. Quer dizer, já que vocês têm abundância de qualidades em todas as outras áreas, por que vocês não têm abundância de qualidade também na generosidade para ajudar as pessoas? Isto é, os crentes de Corinto eram mãos fechadas. E ele faz apelo dizendo, né? Eu não digo isso como quem manda, mas para provar, mediante o zelo de outros, a sinceridade do vosso amor. Como se ele dissesse, eu estou comparando vocês com a igreja da Macedônia. Os crentes da Macedônia são pobres e deram tudo o que podiam, até mais.
Agora eu quero comparar com vocês, vamos ver o que vocês vão fazer. Porque os crentes de Corinto já tinham melhores condições financeiras. Então é como se eles estivessem comparando. Vamos ver o que vocês vão fazer agora, comparativamente aos irmãos da Macedônia? Versículo 9. Pois conheceis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, na verdade, Jesus não era rico mesmo. Olhando Jesus Cristo como homem andando na terra, a gente pode dizer, ele era rico ou não era? Do que ele tinha falta antes de vir para a terra? Ele subsistia em forma de Deus, né? Ele tinha o seu trono majestoso no céu. Ele tinha falta de alguma coisa? Pelo contrário, ele tinha tudo, o dono de todo o universo. Ele tinha tudo à disposição. Mas ele se humilhou a si mesmo, se despiu da sua grandeza, da sua glória e veio assumir forma humana. Então Paulo diz que sendo rico por amor de vós, esse vós aqui nos inclui, irmãos. Jesus sendo rico por amor de nós se fez pobre, para que pela sua pobreza fosseis enriquecidos. Por causa desse gesto de empobrecimento de Jesus Cristo, de se humilhar, de se tornar pobre voluntariamente, nós nos tornamos herdeiros de todas as riquezas da eternidade em Cristo Jesus. Nós não somos mais milionários, não somos nem bilionários, nós somos muito, 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 muito mais do que isso. Nós temos toda a riqueza do universo à nossa disposição, porque Deus nos constituiu herdeiros com Cristo Jesus. Tudo que é de Cristo é nosso. Somos ricos ou não somos? O Bill Gates perto de nós é um pobretão. É um necessitado. Assim como era aquele senhor que o irmão Davi acabou de falar. Que tinha tudo materialmente, mas não tinha nada por dentro. Nós somos ricos agora por causa de Jesus Cristo. Eu também trabalhei antes, quando vim para a Europa, através da 51 ali, e toda a 51 era uma humilde escola. E eu fiz tanta amizade com ele tirava eu lá do depósito, foi para o pesqueiro, vários lugares, e ele contou a vida dele para mim. Ele falou, Davi, olha, isso aqui, ó, para mim não é nada. Eu não estou vivendo, eu estou rejeitando com tudo que eu tenho. Eu falei, não, por quê? Se o senhor tem dinheiro, pode fazer tudo, não. Tudo que o senhor quer. O pesqueiro que fala, todo mundo tem a cachaça aí, tem aquela, tem o cara, tem tudo. Ele falou, vou mostrar para você a minha comida que eu como. No final de ano, meus filhos fazem uma mesa de 5, 6 metros. Tudo que você pensar. Para eles comerem, beber, tudo divertido. Eu tenho um caldeirãozinho, saca, na comida, arroz branco e frango branco, sem sal e sem gordura. Isso é minha vida o ano todo. Se eu tomar um barulho refrigerante, de vez em quando só não posso beber mais nada. Adianta ter uma vida dessa? Ele sempre falava isso aí. É difícil, né, irmão? É difícil. Aí Paulo dá uma cutucada nos crentes de Corinto a partir do versículo 10, dizendo: E nisto dou o meu parecer, pois isto vos convém a vós que primeiro começastes, desde o ano passado, não só a praticar, mas também a querer. Agora, pois, levai a termo a obra, quer dizer, complete a obra, para que assim como houve a prontidão no querer, haja também o cumprir segundo o que tendes. Bom, até aqui. O que Paulo quer dizer com isso, com essas palavras complicadas, a linguagem da época é: no ano passado vocês demonstraram que tinham intenção de participar da coleta, mas não saiu do papel. De boa intenção o inferno está cheio, né? Quantas vezes a gente é movido pelo oba-oba do momento e a gente bota a mão naquele negócio, estou dentro, e depois não cumpre. E Paulo está dizendo isso. Não adianta vocês terem intenção, vocês têm que praticar. Então ele está dizendo, agora levai a termo a obra, quer dizer, façam aquilo, consumem aquilo que vocês disseram no ano passado que queriam fazer. Paulo está apelando aqui, mais adiante ele diz assim que, quanto a isso eu não preciso, capítulo 9, versículo 1,
quanto à ministração que se faz a favor dos santos, não necessito escrever-vos. Por quê? Porque eu já estou falando isso faz tempo com vocês, mas vocês não saem do papel. Irmãos, prestem atenção no seguinte, a Bíblia diz que Deus não se agrada de sacrifício de tolos. E quantas vezes nós somos chamados de tolos por Deus por causa de nós fazermos um voto e não cumprimos? Quando nós dissermos, eu estou nesse negócio, quando começar essa obra, pode contar comigo. Ah, tá, no fim do ano vai fazer uma coleta para os pobres? Tá bom, pode falar comigo que eu estou dentro dessa. Aí depois sai pela tangente, se finge de morto. A Bíblia diz que Deus não se agrada de sacrifício de tolos. Aquilo que nós prometemos, nós temos que cumprir. Então não é só uma questão de ser beneficiado pela graça de Deus quando nós damos. É nós fazermos valer a nossa palavra, porque Deus está ouvindo. Os líderes da igreja podem ouvir, a gente não cumprir, ou não cumprir, ele até esquecer, mas Deus não esquece. Em oposição a isso, Deus não se agrada de sacrifício de tolos, Paulo também diz, porque Deus ama aquele que dá com alegria. Isso não quer dizer que Deus não ama aquele que não dá. Não, porque senão estaria todo mundo no inferno já. Porque nós éramos inimigos de Deus. O que Paulo diz aqui é aquela expressão popular. Deus ama aquele que dá com alegria, quer dizer, Deus tem prazer de ver uma pessoa ser generosa, contribuir com alegria. Eu não estou podendo, mas aquele irmão está precisando, mesmo assim eu vou cooperar. Então dar com alegria é isso. É saber da necessidade de ser responsável e se alegrar de poder contribuir. Estar feliz porque Deus deu a oportunidade de você fazer a diaconia, de você exercer o seu papel de servir a pessoa que está necessitada. E também Paulo arruma aqui argumentos no Antigo Testamento dizendo, versículo 15, está escrito, ao que muito colheu não sobrou, e ao que pouco colheu não faltou. Ele está falando da coleta do maná durante os seus 38 anos no deserto, em que quando faltou comida, Deus todos os dias, de domingo até sexta-feira, Deus mandava maná, as pessoas iam ao campo, o único trabalho que tinha era colher e guardar, para se sustentar. E Deus dizia que não é para colher, não é para guardar daquilo para os outros dias, porque ia estragar, estragava mesmo. Então quem tentava guardar apodrecia e Deus dava bronca. E Paulo está dizendo aqui, quem colheu muito não sobrou. Por quê? Porque colhia o suficiente, o que sobrava não servia mais. E ao que pouco colheu não faltou, porque sempre colhia, embora tivesse colhido pouco em relação aos outros, colhia o necessário para o seu próprio sustento. Na verdade era milagroso, era um fato milagroso. E Paulo está dizendo aqui, é como se dissesse nas entrelinhas, não se preocupe de você dar generosamente. O que não pode acontecer é sobrar para você enquanto está faltando para outros. Porque Deus quer que para aquele que está faltando não falte mais, porque está sobrando para você. Está entendendo a mecânica, a economia de Deus? A economia de Deus é isso, não é mandar um anjo vir do céu e trazer dinheiro e comida para o necessitado. Não, é tocar no meu coração e no seu coração para ajudar o necessitado. Essa é a economia de Deus. É nós sermos unidos, uma família, um cuidando do outro. O meu filho tem 4 anos, não trabalha, não gera renda, só gera despesa. Eu não vou cuidar dele? Por que eu vou cuidar do meu filho? Porque é meu filho, porque eu amo, eu quero ver o crescimento dele, fortalecimento, edificação. E os outros irmãos? A gente não tem que pensar pelo menos uma parte disso em relação aos outros irmãos, que são membros da mesma família? Nossa, aquele irmão não gera renda, nem oferta ele não está dando, ele está necessitado, então eu tenho. Então sou eu mesmo quem Deus colocou no caminho dele para poder ajudar. A ética de Paulo aqui mostra o seguinte, que a ética do reino de Deus é que Deus dá a mais para algumas pessoas, não é para a pessoa ostentar, mas é para estar disponível para ajudar outras pessoas. Meu primeiro pastor aqui, José Causa, era uma pessoa muito pobre, eu já falei dele para vocês aqui, uma pessoa maravilhosa, mas era muito pobre quando trabalhava aqui. E havia um médico de São Paulo, cujo nome eu não lembro, que ajudava essa família do pastor Causa. E ajudava muito outras pessoas, pelo que o pastor soube, ajudava muito outras pessoas. Um dia o pastor falou para ele, mas irmão, isso as necessidades, ele falou, Causa, fique tranquilo, porque é impressionante
Quando eu dou as coisas para as pessoas, de repente Deus levanta uma fonte de renda que eu não sei de onde veio e me supre, e com aquilo eu posso ajudar outras pessoas também. Esse não era médico. Para ele caiu a ficha de como funciona a economia de Deus. Ele era médico, ele tinha uma profissão que lhe dava bastante dinheiro, e ele sabia que esse bastante dinheiro que ele ganhava era para ajudar os necessitados, era para ajudar a obra do Senhor. Bem, irmãos, são 39 versículos para ler e nós não precisamos porque nós comentamos todos os assuntos. Eu só queria ver aqui. Quanto falta, hein? Quantos minutos estão faltando? 5 minutos? Quanto? 7. Obrigado. São muitas páginas aqui, são 2 ou 3 versículos por página. É por isso que eu viro tanta folha aqui. No versículo 23 do capítulo 8, Paulo fala de uns nossos irmãos, mas não dá nome, né? Quanto a Tito, ele é meu companheiro, cooperador para convosco. Quanto a nossos irmãos, são mensageiros das igrejas. Ele não dá nome, mas ele mostra que essas pessoas anônimas são honradas pela igreja. E depois, mais adiante, ele volta a falar de um irmão. Eu estou procurando esse versículo aqui, eu não estou achando. Ele volta a falar de um irmão que ele está enviando e ele elogia esse irmão. Mas ele não dá o nome. Isso não é normal para o apóstolo Paulo. Quando ele diz que vai enviar o fulano, ele dá o nome do cara, mas aqui ele não está dando o nome. Eu queria... Qual é o versículo? 3. Esse aqui ele fala de vários, mas ele está falando, tem um versículo aqui que ele fala de um irmão. Bom, tudo bem. Não é normal de Paulo fazer isso. Ele mandar um irmão e não dizer o nome. Mas ele tece elogios. Ele fala que tem a consideração da igreja, que é uma pessoa fiel, que serve bem ao Senhor Jesus. Por que será que ele está fazendo isso? Se o irmão é fiel, é correto, é um bom servo, então não tem motivo para não dizer o nome. Para o cara não se soberbecer, não. Porque o irmão é humilde. Provavelmente é que seja, eu vou acreditar que seja isso. Que ele não sabia quem mandar. Ele tinha lá 2 irmãos. Eu não sei se eu vou mandar o Renielson ou se eu vou mandar o Wellington. Mas os 2, desse ponto de vista, têm as mesmas qualidades. Os 2 estão ali, ó. Dá para promover qualquer um dos 2, né? Porque os 2 estão na mesma linha. E Paulo não sabia qual dos 2 mandar. O que ele fez? Ele disse, olha, esse irmão que eu estou enviando tem tais e tais qualidades. Por quê? Tanto o Wellington quanto o Renielson têm a mesma qualidade. Mas ele não sabia quem mandar ainda. Então Paulo pega e faz isso, é o sinal dos 5 minutos, Então Paulo faz isso para deixar o nome nas entrelinhas, né? Para poder confirmar outra hora se fosse o caso. Qual? 8:22? É isso mesmo. Ele fala também outro irmão, obrigado, viu? Eu estava procurando só no capítulo 9. Então veja só que existe a possibilidade. Mas que maravilha, né? Paulo ter 2 pessoas com o mesmo nível de qualidade para mandar para um álbum, ele não saber qual dos 2 mandar, né? 2 ou mais. Ele estava bem cercado. Mas o problema dele era a falta de generosidade da igreja de Corinto. E por fim ele faz mais um apelo para a igreja de Corinto no versículo 14. 9 e 14, para nós finalizarmos, ele diz assim: enquanto eles, quer dizer, aqueles crentes que vão receber ajuda lá na Judéia, pela oração por vós, demonstram ardente afeto que vos tem, por causa da superabundante graça de Deus que há em vós. Como Paulo está dizendo, olha, vocês têm condições de ajudar, então ajudem de acordo com as condições que vocês têm, e se vocês podem ajudar muito, ajudem muito, porque quando esse dinheiro chegar para os irmãos pobres lá em Jerusalém,
eles que já oram por vocês, vão levantar as orações, vão dar muitas graças a Deus, orando por vocês, para Deus abençoar mais vocês, para Deus suprir mais ainda as necessidades de vocês. O que é isso, meus irmãos? Isso é uma espécie de pagamento espiritual. É muito bom você receber ajuda material de alguém, mas ainda a gente parece que não faz ideia de como a ajuda espiritual é importante. Um irmão dizer para você olhar nos seus olhos e falar: eu vou ajudar você em oração. Eu tenho dito isso para as pessoas que eu posso dizer. Quando alguém me diz que está passando por um sufoco, um problema, eu digo: estamos juntos nessa. Essa batalha não é só sua, mas agora eu vou batalhar com você em oração. Eu tenho visto pessoas se quebrarem por causa disso, pessoas se quebrantarem mesmo, se sentirem alvo do amor de Deus e agradecer profundamente. Porque essa retribuição espiritual é muito grande perto do que a gente faz materialmente. Se você vendesse a sua casa e desse tudo isso para as pessoas necessitadas, e aquelas pessoas falassem: agora a sua vida vai ser coberta por oração nossa. Todos os dias nós vamos orar por você a Deus. O pagamento que você está recebendo do ponto de vista espiritual é muito, muito, muito maior do que aquilo que você deu materialmente. E Paulo está propondo isso para a igreja de Corinto. E isso é um pensamento que precisa ser despertado no nosso meio. A oração, diz a Bíblia, a oração de um justo pode muito. A Bíblia diz, hein? Não sou eu, hein? A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Quando uma pessoa diz que vai orar por você, pelo que você está fazendo, receba isso como sendo uma honra muito grande, um privilégio. Porque você está tendo uma pessoa que vai entrar na presença de Deus e vai derramar seu coração para que você seja abençoado por Deus. Isso não é pouca coisa, não é. Isso tem peso durante toda a eternidade. Então, contribua, irmão. Seja generoso. Socorra o necessitado. Socorra os missionários. Abra sua mão, abra sua carteira, abra o seu bolso. Seja generoso com aquilo que Deus deu para você. Porque as orações que as pessoas estão fazendo por você, às vezes você não está nem sabendo. Só vai ficar sabendo no céu. E Deus vai poder mostrar para você: olha, está vendo? Olha só o livramento que eu dei para você. Sabe por quê? Porque aquela pessoa que você ajudou cobriu você de oração. Ela estava orando por você todos os dias para Deus abençoar a sua vida. E eu guardei você por causa disso. Amém.